Vamos iniciar agora a parte 2 dos impostos da competência privativa. Estávamos olhando os impostos da União, e o próximo imposto da União é o nosso ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. É importante atentar aqui que não é imposto sobre a propriedade predial e territorial rural, é só territorial rural. No caso do IPTU, a gente vai estudar, é imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Na verdade, nós temos uma divisão dos bens imóveis, né, bens por natureza e por acessão física. Imóvel por natureza é aquela terra nua, sem considerar o que foi edificado, construído, acrescido. E o imóvel por acessão física é aquilo que foi acrescido ao terreno, construído. Então, o terreno onde está a sua casa é imóvel por natureza. A casa construída é imóvel por acessão física. Muito bem. Então, vamos lá. Qual é o fato gerador do ITR? O fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse. Propriedade, domínio útil ou posse. 3 matérias tributáveis no fato gerador. Propriedade, domínio útil ou posse. De imóvel por natureza. Então, observe que o ITR só incide sobre o imóvel por natureza. Não incide sobre as edificações, construções acrescidas ao terreno rural. Por isso, o seu nome é Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Só incide sobre o imóvel por natureza. Então, se eu tenho 2 propriedades rurais idênticas, uma no valor de 100 mil e outra porque eu tenho uma casa construída no valor de 130 mil. A base de cálculo do ITR de ambas é a mesma, 100 mil, porque os 30 mil que foram os acréscimos de bens por acessão física, construções, etc., não entram na base de cálculo do ITR porque ele incide sobre imóvel por natureza tão somente. Por isso, imposto territorial rural. Muito bem. Então, este é o fato gerador. 3 matérias tributáveis, a propriedade, o domínio útil ou a posse. Depois nós temos o contribuinte. É o proprietário, no caso da propriedade, o titular do domínio útil, que é o chamado enfiteuta, e o seu possuidor a qualquer título, no caso da posse. Como são 3 matérias tributáveis, propriedade é o proprietário, domínio útil é o titular do domínio útil e o possuidor, no caso da posse. 3 possíveis contribuintes. A base de cálculo, conforme eu falei com vocês, é o valor fundiário. O que é o valor fundiário? É o valor da terra nua, sem considerar o que foi acrescido ao terreno. Este é o valor fundiário, é o valor da terra nua, porque o imposto só incide sobre imóvel por natureza. Legal? E aí, ou seja, o valor do solo com a sua superfície, os seus acessórios e adjacências naturais, compreendendo árvores, frutos, etc. O imposto só incide sobre imóvel por natureza, não entrando na base de cálculo as construções e demais imóveis por acessão física. Ok? Então, essa é a base de cálculo do ITR. Ora, mas a gente vem falando de imposto sobre a propriedade territorial rural. E no caso do IPTU, que a gente vai estudar, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Mas que diabo é imóvel rural ou imóvel urbano para efeito do ITR, da incidência do ITR e do IPTU? Isso é um típico conflito de competência. A União quer exercer a sua e o município quer exercer a sua no que diz respeito ao IPTU e da União com relação ao ITR.
e conflito de competência, nós já estudamos no artigo 146, inciso 1 da Constituição, é matéria reservada à Lei Complementar Federal. Então, cabe à Lei Complementar Federal estabelecer o que é imóvel rural, o que é imóvel urbano, para efeito de tributação. E, neste caso, é o nosso CTN que define. Então, vamos lá. A pergunta é essa. Afinal, o que é imóvel rural ou urbano para efeito de tributação? Está lá o Borbinha perguntando. O artigo 32, parágrafo 1º do CTN, determina que, para os efeitos desse imposto, está se referindo ao IPTU, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência, preste atenção, de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes. Então, nós vamos ver agora 5 incisos, 5 características. Se o imóvel tiver 2 ou mais dessas 5 características, para efeito de tributação, ele é urbano. Se tiver uma ou nenhuma, para efeito de tributação, ele é rural. Então, vamos conhecer as 5 características, os 5 incisos. Então, vamos lá. Meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. Ah, mas eu vou ter que decorar isso, Borba. Lógico que vai. Tem que decorar, não tem jeito. Abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, e escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Então, minha gente, se tiver 2 ou mais dessas 5 características, o imóvel para efeito de tributação, segundo o CTN, é urbano. Se tiver uma ou nenhuma, o CTN considera imóvel rural e passa a incidir o ITR. Ok? Mas tem um detalhezinho ainda. O parágrafo 2º do artigo 32 determina que a lei municipal, aí deixou a critério do legislador municipal, pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis constantes de loteamento aprovado pelos órgãos competentes, destinado à indústria, comércio ou residência, etc., mesmo que localizado fora das zonas definidas. Então, o que acontece? Vou voltar aqui. Mesmo que não tenha 2 dessas 5 características, a lei municipal pode ainda assim considerar urbana aquela área constante de loteamento aprovado pelos órgãos competentes, destinados à indústria, comércio, moradia, etc. Ok? É o que determina o parágrafo 2º do artigo 32. Destinados à habitação, indústria ou comércio, mas desde que seja área urbanizável ou de expansão urbana constante de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes. Então, na verdade, quem define o que é imóvel rural e o que é imóvel urbano para efeito de tributação é o CTN nos parágrafos 1º, que traz as 5 características, e no parágrafo 2º do artigo 32, que diz que mesmo que não tendo 2 das 5, se for área urbanizável, constante de loteamentos aprovados, pode ser considerada urbana. Bom, aí você diz assim, ah, Borba, legal, agora entendi, maravilha, agora ficou fácil. Mas tem um detalhe nessa história toda. Há uma confusão com relação a isso. E há uma jurisprudência que vocês vão entender o motivo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria
de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Nós, eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br, que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.